Olá, está no ar o Milênio Notícias, edição da noite desta quinta-feira, 7 de agosto. Veja hoje as aberturas de exposições em Porto União. Saiba mais sobre as exposições de Israel Checose e Aljuerner Bart. E o bairro São Bernardo do Campo recebe mais de 8 milhões de reais em investimentos. Olá, eu sou Bruna Cobos e esse é o Milênio Notícias, edição da noite. Você acompanha agora as principais notícias pelo Brasil. Fogo destrói 50 mil quilos de plástico em uma fábrica de Braço do Norte, em Santa Catarina. A suspeita é que o fogo tenha começado num carro e atingido o galpão onde estavam armazenados 50 mil quilos de plástico. O incêndio formou uma nuvem de fumaça que podia ser vista por municípios vizinhos. As chamas só foram controladas depois de 5 horas. Não há registro de feridos. O secretário de Segurança Pública do Rio pediu a expulsão sumária de 4 policiais suspeitos de estuprar 3 jovens. Uma delas tem 16 anos. Os militares trabalhavam na unidade de polícia pacificadora do Jacarezinho, na Zona Norte, onde as vítimas moram. Um dos policiais também foi indiciado pelo roubo do celular de uma das mulheres. Uma sobrevivente está ajudando a polícia a fazer um retrato falado do suspeito de matar mulheres em série em Goiânia. 15 foram assassinadas desde o começo do ano. A mulher foi baleada, mas conseguiu escapar. Ela confirmou que o suspeito aborda as vítimas numa motocicleta, atira e foge sem levar nada. Um ladrão devolveu uma motocicleta para o dono e deixou um bilhete reclamando. Disse que a moto está muito velha e que não serve nem para fazer um assalto. No fim, deixou um conselho, que o dono deveria consertar ou comprar uma moto melhor. O caso foi na cidade de Russas, interior do Ceará. A polícia ainda não tem pista do ladrão exigente. Veja as principais notícias internacionais. Israel e Hamas entram em impasse em relação ao acordo de cessar-fogo. O Hamas insiste no fim do bloqueio econômico à faixa de Gaza. O grupo diz que a liberação das fronteiras é essencial para um acordo. Mas para isso, Israel exige a desmilitarização da região com a entrega de todas as armas da milícia. Como o Hamas não aceita essa condição, a perspectiva de cessar-fogo está ameaçada. A Libéria decreta estado de emergência por causa da epidemia de ebola. O número de mortos pela doença na África já chega a 932. A Organização Mundial da Saúde estuda usar um tratamento experimental nos pacientes infectados. A OMS deve reunir especialistas em ética médica para avaliar a aplicação de um soro usado nos 2 americanos que foram tratados contra o vírus. 2 ex-líderes do Partido Comunista de Campuchea, o Khmer Vermelho, são condenados à prisão perpétua por crimes contra a humanidade cometidos no Camboja. Essa foi a primeira sentença a líderes do regime que governou o país entre 1975 e 1979 e deixou 2 milhões de mortos. Nuon Chea, de 88 anos, esperou a leitura do veredito sentado em uma cadeira de rodas, usando óculos escuros de grife. Nem ele, nem o antigo chefe de Estado, Khieu Samphan, de 83 anos, esboçaram reação durante o julgamento. Moradores do Havaí se preparam para a chegada de 2 furacões. O Isele deve chegar hoje à região e o Júlio deve tocar a terra no fim de semana. O encontro de 2 tempestades não acontece no Havaí há mais de 2 décadas. A população estoca produtos básicos, como alimentos prontos, água e pilhas e baterias. Acompanhe a previsão do tempo para esta sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, amanhã a temperatura na região varia entre os 9 e os 18 graus. Para sexta-feira, de acordo com o INPE, a temperatura máxima será de 18 e a mínima atinge os 9 graus. A possibilidade de chuva é de 5%. Para sábado, de acordo com o INPE, a temperatura máxima será de 17 e a mínima atinge os 11 graus. A possibilidade de chuva é de 5%. Para domingo, de acordo com o INPE, a temperatura máxima será de 24 e a mínima atinge os 12 graus. A possibilidade de chuva é de 90%. Passeios da Ferrovia do Contestado podem ser ativados. Próximos passos para que isso aconteça devem ser dados em breve. Esta semana, há uma reunião no gabinete do prefeito Pedro Ivo Wilke discutiu a ativação dos passeios turísticos na Ferrovia do Contestado. A reunião contou com a presença do vice-prefeito de Porto União, Aloísio Salvati, do secretário de Cultura e Turismo de Porto União, José Carlos Gonçalves, do assessor do projeto da Associação dos Municípios do Planalto Norte de Santa Catarina, Ampla Norte,
Cláudio Rope, do secretário de Administração de Porto União, Paulo Buch, do secretário de Indústria, Comércio e Turismo de União da Vitória, Luilson Schwartz, e do membro do Conselho Municipal de Turismo, o Codetur, Dago Voel. Na reunião, foram discutidas 2 opções para a realização dos passeios. A primeira opção é a União da Vitória participar do projeto idealizado pela Ampla Norte e ceder a locomotiva 310 para os passeios. E a segunda opção é licitar para que uma empresa faça a exploração dos passeios. A Ampla Norte já alterou seu estatuto para o caso de União da Vitória confirmar sua entrada no projeto. A assinatura do projeto entre as prefeituras acontece na segunda-feira, 11, na sede da Ampla Norte, em Mafra. Os passeios ficarão concentrados nas cidades de Porto União e União da Vitória, inicialmente em passeios em trecho de 6 quilômetros e no segundo ano aumentando para 10 quilômetros, Mafra com passeios de trecho de 10 quilômetros e 3 Barras com passeios de trecho de aproximadamente 12 quilômetros. Os prefeitos de Porto União e União da Vitória devem conversar nos próximos dias para que seja decidido se os passeios farão parte do projeto da Ampla Norte ou se serão de responsabilidade apenas dos 2 municípios, para então darem andamento às propostas. No próximo bloco, acompanhe como foram as aberturas das exposições em Porto União na noite de ontem. Voltamos já. Na noite de ontem, Porto União teve a abertura de 2 exposições. No Castelinho, Aljo Erner Bart mostra seus trabalhos na exposição Arte e Escrita. Na noite de quarta-feira, 6, a Casa Cultural Nibalcuri Castelinho recebeu a exposição Arte e Escrita, de Aljoenir Juarez Bart, que faz um trabalho de desenhos de sua autoria e histórias em quadrinhos. Trata-se da arte inovadora, que a cada dia cativa mais público. É uma técnica nova, pelo menos para a gente aqui, eu não tinha visto ainda, que foi nos trazida e eu achei super interessante porque o artista, ele criou os desenhos com as letras. Então a pessoa pode interpretar esses desenhos através da escrita, das letras que estão compondo esse desenho. Por isso o nome que ele deu de arte escrita. Aljoenir contou desde o início com a dedicação e incentivo dos pais, permitindo que ele desenvolvesse o gosto pela arte e presenteasse a todos com seus criativos trabalhos. Os meus pais tiveram, sim, cada um teve suas partes na orientação de cada trabalho, porque pai e a mãe sempre em casa sempre dão suas dicas, mas eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, eu gosto de cor, eu não gosto. E a minha infância começou com a minha mãe, ensinando os desenhos de esboço, rabisquinho simples. E ao longo do tempo eu fui gostando mais do desenho, me interessando mais pelo desenho. E depois do colegial eu comecei a faculdade. A faculdade veio trazer mais embasamento para esse conhecimento que eu já tinha. Ela veio me trazer a questão da arte em si. Não há orgulho maior para a nossa terra do que seus filhos se destacarem entre tantos talentos. A expressão artística de Aljoenir expressa a cada quadro e nos remete a nomes internacionais. Essas coisas lindíssimas aqui, nunca vi. Eu já sou muito viajada, trabalhei em muitas galerias, eu nunca vi um trabalho como esse em canto algum. Eu achei muito interessante esse trabalho, poético. Dá para dizer que é uma arte poética, né? Porque, como ele comentou, ele não joga as palavras no quadro, as palavras têm um sentido. Então, eu acredito que é uma pintura poética. No meu ver, né? Eu acho que foi isso que eu pude captar do trabalho dele. Para os pais de Aljoenir, o esforço valeu a pena. A recompensa chegou em forma de exposição e congratulações dos que compareceram à abertura da exposição. Jamais imaginaria, né? Eu sendo uma pessoa que trabalha com a terra, né? Trabalhando a terra, pensando que eu crio um filho para que ele siga os meus passos, né? E quando ele começa com essas ideias, eu achei uma loucura viver ou sobreviver dessas coisas, né? Hoje, para mim, é um orgulho realmente ver, principalmente, que tem gente boa, gente de bom coração, que alavanca, que ajuda a levantar pessoas que vêm de baixo, né? Como a gente, né? Ele gostava, depois que começou a desenhar, a gente viu, né? Que não tinha papel que chegasse para dar para ele desenhar no começo, mas
cada vez mais, e está aí, né, o resultado que ele começou desde pequeno. A exposição segue até o dia 28 de agosto, de segunda a sexta, em horário comercial. E o Museu Salustiano Costa recebeu na noite de ontem a exposição Preto ao Branco ao Colorido, do artista Israel Checose. O Museu Salustiano Costa, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Porto União, recebe a exposição do artista Israel Checose, em que o tema é Preto ao Branco ao Colorido. Suas obras chamam a atenção pela leveza. Em alguns quadros é possível sentir a tela, literalmente. Israel Checose fazendo exposição, trazendo um belíssimo trabalho aqui, um trabalho de muita qualidade que vale a pena ser visitado. O público participante apreciou a arte de Checose, identificando, inclusive, a técnica aplicada. A técnica que ele aplica nas telas é muito boa, é muito interessante, em especial esse quadro que está aqui atrás de nós, que ele usou uma técnica que usa pincelagem, né? É espátula que chama-se. Eu gostei muito das obras de um modo geral. É bem diversificada, não é só puxando para uma tendência, uma linha. Ele tem aqui obras diversas, né? Acredito que agrade todos os gostos. A exposição conta a transição do desenho para a pintura, que fez parte da vida do artista. Por ser uma transição, eu comecei com o desenho. Quando você inicia a pintura, você começa pintando o real, o realismo. Você tenta chegar no mais real possível. E aí, à medida que você vai trabalhando, que você vai aprendendo, que você vai vendo técnicas, você vai modificando o teu estilo. Você vai, digamos, vai evoluindo até você alcançar alguma coisa que te agrade. Então, nessa exposição aqui tem desde desenho, está passando por quadros, imagens realistas, até a arte contemporânea. As obras ficam expostas durante 2 semanas e o museu fica na rua 7 de setembro. Bairro São Bernardo do Campo recebe mais de 8 milhões de reais em investimentos. Saiba mais no próximo bloco. Bairro São Bernardo do Campo recebe mais de 8 milhões de reais em investimentos. A entrega da ordem de serviço aconteceu na tarde de hoje. Na quinta-feira, 7, foram entregues ordens de serviço referentes às obras no Conjunto São Bernardo do Campo, em Porto União. O local receberá investimentos de mais de 8 milhões de reais com recursos do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários do Governo Federal, programa do Ministério das Cidades através da Caixa Econômica Federal. Quase 9 milhões. É um convênio sobre um projeto de reurbanização do Conjunto São Bernardo do Campo, né? E que esse processo se iniciou-se ainda em 2010. E foi em 2011 nós conseguimos dar andamento, em 2011 ainda foi iniciado com uma empresa e essa empresa não cumpriu os prazos e nós acabamos suspendendo, né, rescindindo o contrato. Depois teve toda uma burocracia para refazer esse projeto, porque esse projeto foi refeito, né, foi aumentado valores de contrapartida do município de Porto União. Esse projeto então hoje está em torno de 9 milhões de reais. Com uma contrapartida, então, dentro desse valor de 1.300.000, mais ou menos aproximado, que é a contrapartida da Prefeitura. Para os moradores do São Bernardo do Campo, as tão esperadas melhorias são aguardadas com expectativa e ansiedade, como declarou a presidente da Associação de Moradores do bairro. No primeiro momento, agradecer à Prefeitura, né, por não dormir, como o Cláudio falou, que se manteve, correu atrás, todos os problemas que teve na primeira licitação, estão aqui hoje, né? E também pelo povo que soube esperar por tudo, né? Estão lá, esperançosos com a Matheus agora. Serão 150 unidades habitacionais novas e mais 30 unidades que receberão melhorias sanitárias. O bairro também ganha nova iluminação pública, drenagem e pavimentação em lajota de todas as ruas. Todo o bairro também contará com a regularização fundiária dos lotes e a execução dos passeios, priorizando a acessibilidade. Também será realizado um intenso trabalho social, como o acompanhamento das famílias do bairro. As empresas que integram o projeto são Flama Construções e Serviços, Leme e Ribas Engenharia e Arquitetura e Grupo Acordar. Encerramos aqui o Milênio Notícias edição da noite desta quinta-feira. Obrigada pela companhia e eu espero você amanhã ao meio-dia. Uma boa noite. Tchau, tchau.